Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem extraordinária, não em um foguete, mas em uma máquina do tempo geológica. O nosso destino? O deserto do Arizona. Mas não o deserto que conhecemos hoje, com seus cactos imponentes e vastidões avermelhadas. Vamos para o Arizona de 225 milhões de anos atrás. Fechem os olhos por um instante. Imaginem o sol quente do Arizona na sua pele. Agora, troquem essa imagem por uma umidade densa e o som constante de insetos e animais exóticos. Substituam a areia por um solo rico e escuro, coberto por samambaias gigantes. Onde hoje vemos rochas áridas, visualizem uma floresta tropical colossal. Um paraíso verdejante que se estendia até onde a vista alcança. Parece ficção científica, não é? Mas essa era a realidade do período Triássico. Há 225 milhões de anos, o mundo era um lugar muito diferente. Os continentes estavam todos unidos num supercontinente chamado Pangeia, e o que hoje é o Arizona estava localizado muito mais perto da linha do Equador. O clima era quente e úmido, perfeito para sustentar uma floresta tropical exuberante, muito parecida com a Amazônia moderna, mas com um elenco de personagens completamente diferente. Em vez de ipês e seringueiras, o dossel era dominado por coníferas gigantescas, árvores que podiam atingir mais de 60 metros de altura e vários metros de diâmetro. Eram verdadeiras arranha-céus da natureza. Essas árvores, conhecidas cientificamente como Araucarioxylon arizonicum, eram parentes distantes dos pinheiros e araucárias que conhecemos hoje. Seus troncos maciços formavam uma cobertura tão densa que a luz do sol mal conseguia penetrar até o chão da floresta. E o que vivia sob essas árvores ancestrais? Esqueçam os coiotes e as cascavéis. O chão da floresta fervilhava de vida. Insetos gigantes, anfíbios do tamanho de crocodilos como os metopossauros, que espreitavam em pântanos e rios de águas cristalinas. E, claro, os primeiros dinossauros começavam a aparecer. Criaturas como o Coelophysis, um predador pequeno e ágil, corriam por entre as samambaias, caçando répteis menores. O ar ecoava com sons que nenhum ser humano jamais ouviu. Rios largos e sinuosos cortavam essa paisagem, repletos de peixes com escamas grossas e armaduras naturais. Esses rios eram as artérias da floresta, transportando nutrientes e sedimentos. E foram exatamente esses rios que desempenharam o papel principal no milagre que nos permite conhecer essa história hoje. Mas, como um paraíso verdejante se transforma em um dos desertos mais icônicos do mundo? A resposta está na lenta, mas implacável, dança das placas tectônicas. Conforme a Pangeia começou a se fragmentar, a placa norte-americana derivou para o norte, afastando-se do Equador. A mudança de latitude trouxe consigo uma mudança climática drástica. As chuvas tropicais tornaram-se cada vez mais raras, e o clima foi ficando progressivamente mais seco e árido. A floresta exuberante não conseguiu resistir. As árvores gigantes morreram, tombaram e foram arrastadas pelas últimas grandes enchentes. Elas foram soterradas por toneladas de sedimentos, lama e cinzas vulcânicas de erupções que ocorriam na região. Foi um enterro em massa, um cemitério de gigantes. E aqui começa a mágica da fossilização. Isoladas do oxigênio, as árvores não apodreceram. Em vez disso, ao longo de milhões de anos, a água subterrânea, rica em minerais como a sílica, se infiltrou lentamente na madeira. Molécula por molécula, a matéria orgânica foi sendo substituída pelos minerais, mas a estrutura celular da árvore foi perfeitamente preservada. O resultado é a madeira petrificada. Cada tronco que vemos hoje no Parque Nacional da Floresta Petrificada, no Arizona, não é rocha que se parece com madeira. É a própria madeira, transformada em quartzo, uma joia geológica. Quando você visita o parque hoje, é como caminhar por um cemitério de arco-íris. Os diferentes minerais presentes na água deram às árvores petrificadas uma variedade incrível de cores.
O ferro criou tons de vermelho, amarelo e laranja. O manganês, tons de azul, roxo e preto. Cada tronco é uma obra de arte única, pintada pela natureza ao longo de milhões de anos. É um portal literal para o passado. Ao tocar um desses troncos, você está tocando uma árvore que viveu quando os dinossauros davam seus primeiros passos na Terra. Mas a história não termina aí. A transformação do Arizona em deserto continuou. O levantamento do Planalto do Colorado, há cerca de 5 a 10 milhões de anos, elevou toda a região a milhares de metros acima do nível do mar. Essa elevação, combinada com a formação de cadeias de montanhas a oeste que bloquearam a umidade vinda do Pacífico, selou o destino do Arizona como uma terra árida. O vento e a água, que antes nutriam a floresta, tornaram-se os principais escultores da paisagem desértica. Ao longo de mais milhões de anos, eles erodiram as camadas de rocha mais macias, expondo lentamente o tesouro que estava enterrado, a floresta petrificada. É um paradoxo incrível. As mesmas forças que criaram o deserto são as que nos revelaram o segredo da floresta perdida que ele esconde. Hoje, os cientistas continuam a estudar o Parque Nacional da Floresta Petrificada para desvendar mais segredos do período Triássico. Cada fóssil encontrado, seja de uma folha, um esporo, um osso de réptil ou um tronco inteiro, é uma peça do quebra-cabeça. Eles nos ajudam a reconstruir não apenas como era esse ecossistema, mas também como a vida na Terra respondeu a mudanças climáticas dramáticas no passado. E isso nos leva a uma reflexão importante. A história do Arizona é um lembrete poderoso da impermanência do nosso planeta. Paisagens que parecem eternas são, na verdade, apenas um instantâneo em uma longa linha do tempo geológica. O que hoje é deserto já foi floresta. O que hoje é oceano pode um dia ser montanha. Isso nos faz perguntar: o que mais está escondido sob nossos pés? Sob a areia, o gelo ou as profundezas do oceano? Quantos outros mundos perdidos? Quantas histórias incríveis estão apenas esperando para serem reveladas pela erosão do tempo ou pela curiosidade de um explorador? A Terra é um livro de histórias, e cada camada de rocha é uma página. A Floresta Petrificada do Arizona é um de seus capítulos mais fascinantes, uma prova de que a realidade pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que qualquer ficção. É um convite para olharmos para o mundo ao nosso redor com mais admiração e a percebermos que, sob a superfície do que vemos, existem segredos de eras passadas aguardando para serem descobertos. Então, da próxima vez que você vir a imagem de um deserto, lembre-se que ele pode não ter sido sempre assim. Ele pode guardar a memória silenciosa de um mundo vibrante e cheio de vida. Um mundo que, graças a milagres geológicos, podemos vislumbrar e continuar a explorar. Muito obrigado por embarcarem nesta jornada conosco. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos curiosos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações. Deixe nos comentários qual outro lugar misterioso do nosso planeta você gostaria que investigássemos. Até a próxima, exploradores!